hoje no dia do rádio com imagem, é bom a gente cuidar da imagem. Está muito em cima da minha cara essa câmera. Abre um pouco mais porque parece que eu não tenho cabeça. Bom, se bem que miolo eu não devo ter muito mesmo, não. Bom, a notícia de hoje é que o presidente Jair Bolsonaro já está no Hospital Albert Einstein se preparando para a extração de um cálculo renal. É uma cirurgia simples, tá? É uma cirurgia rápida, ele volta amanhã mesmo para Brasília. Obviamente que a gente está torcendo aqui para que o presidente tenha uma boa cirurgia. Humanitariamente a gente está fazendo as nossas orações para que o presidente passe por mais uma cirurgia, não sei se é a 5ª cirurgia que ele passa, num espaço-tempo pequeno, não é? Que Deus ajude o presidente da República, afinal, a maior autoridade do país, que Deus ilumine os médicos aí na hora da cirurgia, porque toda intervenção cirúrgica é preocupante para quem vai fazer. Eu, em todas as cirurgias que eu participei, eu sempre confiei muito em Deus e nos médicos, mas rezei muito também para fazer a cirurgia e estou rezando para que o presidente passe por essa cirurgia, que é realmente muito simples, é um procedimento muito simples e que ele já esteja bem na sequência para voltar amanhã a Brasília. Esta pelo menos a perspectiva que nós temos da cirurgia do presidente da República. Agora, meio constrangedor, os caras ouviram para abrir a imagem da câmera aí, porque eu tô sem cabeça aqui, velho. O cara do YouTube não vê a minha cabeça, já acha que eu não tenho cabeça. Tá muito fechada a câmera em mim aqui. Avisa o Daniel, quem tiver aí. Tem alguém me ouvindo aí? Toque, toque, tem alguém me ouvindo aí, velho? Porque agora o rádio tem imagem. E hoje é dia do rádio com imagem. Então eu vou, enquanto os caras dão baixa na câmera, eu vou deitar aqui. Aí dá para ver a minha imagem. Constrangedora foi a entrevista do Paulo Guedes ontem, né? Porque de repente no meio, ou sei lá se no final da entrevista, o ministro Paulo Guedes foi retirado literalmente da entrevista pelo meu amigo General Ramos e pelo Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, agora é líder do governo na Câmara. Ele foi literalmente sacado da entrevista. Daí ele disse, que coisa impressionante, agora estamos fazendo política. Aí o General Ramos disse, não, vamos trabalhar e tal. Eu não sei nem se isso faz parte de processo de fritura ou coisa parecida do Paulo Guedes, mas as ideias do Paulo Guedes ultimamente não têm sido lá as melhores possíveis, né? Insiste com essa história de CPMF, que me parece o governo agora, ao invés de criar definitivamente a CPMF, pode embutir na reforma tributária, que aliás foi apresentada, essa reforma tributária apresentada pelo Baleia Rossi, não é? E que vai ser analisada na Câmara. Então, para disfarçar esse impostozinho que o Paulo Guedes insiste em discutir, não é? E você falou em imposto, o povão já não aceita de cara. O que nós estranhamos muito ontem aqui foi que, na realidade, houve uma divisão das pessoas que eram favoráveis ou contra a CPMF. Claro que quem era favorável à CPMF está achando que o governo está fazendo uma grande coisa, né? Porque o Paulo Guedes está vendendo de forma errada essa CPMF. De qualquer forma, você que é pobre vai ter que pagar CPMF de uma maneira indireta. Você não tem a dúvida disso. Mas que isso aí é só para rico. Isso, na realidade, o rico que faz as transações financeiras vai pagar mais caro por isso? Não, isso é uma coisa óbvia. Qualquer transação financeira vai ter CPMF. Hoje, quase todo mundo tem conta em banco. Só no auxílio emergencial, 26 milhões de pessoas que o governo descobriu passaram a ter conta em banco. Então, todo mundo vai pagar a CPMF. E se você não paga de uma forma direta, o cara acha que porque o cara faz uma transação de milhões, vai pagar milhões, ele vai fazer uma transação menor, mas vai pagar o proporcional que pagou milhões, não é? E de qualquer forma, você tem que entender uma coisa muito simples. Todo imposto que imposto já não pega bem, né? Você fala imposto, que é uma coisa que você é obrigado a fazer, obrigado a pagar e tal. O brasileiro já trabalha 6 meses, não é para esse governo, para qualquer governo que existiu, mais de 6 meses, mais da metade do ano, para governos que não te dão segurança, educação e não te dão saúde. Essa é a grande realidade. Então você joga
o seu dinheiro fora, né? Nem sabe como ele é aproveitado. Boa parte desse dinheiro do imposto de renda que você paga é roubada. Ficou provado isso aí com o cara que meteu a mão no dinheiro público pra caramba. É dinheiro que você pagou. Dinheiro que era para escolas, dinheiro que era para hospitais, dinheiro que foi desviado, dinheiro público que cai numa sacola e é desviado. Quando não, para pagar deputados, senadores e os seus aspores que cada vez aumentam mais. Né? Cada deputado custa uma grana ao governo, cada senador custa uma grana ao governo, cada vereador. Antigamente, vereador não recebia. Lá atrás, vereador não recebia coisíssima nenhuma. Né? Pensou-se até em votar uma lei que vereador não deveria receber mais. Então o Estado é inchado, os três poderes são inchados, até o Poder Executivo, mas muito mais o Poder Legislativo, que cobra uma grana. Cada deputado custa uma grana enorme, já fizemos essa conta, aos cofres públicos. Cada senador custa uma grana enorme, porque tem lá 30 assessores, 60 assessores, ministros do Supremo, meio bilhão de reais, não é? Custando ao governo. Os poderes todos estão inchados, o Estado está inchado de uma maneira definitiva. O Estado precisava, sim, de uma reforma política, antes de ficar pensando em meter imposto em cima da população. A reforma tributária, ela é necessária, mas o Estado tinha que desinflar, não tinha que ter tanta conta pública, dívida pública. A dívida pública sempre atravancou a história do país, sempre deixou o país numa situação realmente muito difícil. A dívida pública, a dívida do Estado é uma coisa, é um saco sem fundo, né? E esse saco sem fundo virou um saco mais sem fundo ainda depois da pandemia, quando a dívida pública aumenta consideravelmente a partir do momento em que o governo, de uma forma acertada, vai atrás do auxílio emergencial. Se dependesse do Paulo Guedes, seriam R$ 200 por mês, né? Aí foi apresentado em plenário, a Câmara queria R$ 500, o Bolsonaro falou, para dar 500 eu dou 600. Foi a coisa mais acertada que ele fez, tanto que as pesquisas de opinião pública fazem com que o presidente, depois do auxílio emergencial, que foi necessário, e mesmo assim tem muita gente morrendo de fome, mas foi necessário o auxílio emergencial e fundamental para que muita gente não ficasse à míngua. Tá, R$ 600 é pouco, como ele mesmo disse, mas é muito para quem não tem nada. Não é? Se dependesse do Paulo Guedes, seria R$ 200. Então, entre o Bolsonaro e o Congresso, ficou acertado R$ 600 e acho que devia ser pago R$ 600 até dezembro, já que gastou tudo que tinha. Mas da onde vem isso? Vem do Tesouro Nacional, e aí a dívida pública aumenta. É claro que com a pandemia e a economia esgarçados, né? Nós que já viemos de um ano muito ruim no ano passado, é claro que nós vamos ter uma dívida pública enorme. Essa dívida pública, ela tem que ser mexida, mesmo porque nós vamos ter que recompor o tesouro. Né? Não é emitindo papel, emitindo moeda, emitindo dinheiro que a gente vai consertar, senão seria fácil. Era só você emitir dinheiro toda hora e tal, mas isso gera uma série de problemas econômicos que eu não vou aqui ficar falando economês, que você não vai entender absolutamente nada, muito menos eu vou entender aquilo que eu estou falando. Mas está claro que a dívida pública brasileira, principalmente a brasileira, que sempre foi um saco sem fundo, que ninguém sabe de quanto é essa dívida da realidade. Antigamente o nosso problema era uma dívida externa impagável, a gente devia para os gringos e não conseguia pagar, vivia no FMI e não conseguia pagar, do Fundo Monetário Internacional. Quando a gente estabilizou a dívida externa, ainda ficou o fantasma da dívida pública agora acrescida de problemas que foram emergenciais mesmo, tivemos que pegar dinheiro, rapar o tacho para servir o povão mais pobre, senão ninguém ia comer. Então, a dívida pública está maior ainda. E essas benesses que tem esses políticos, elas têm que acabar. Isso aí tem que acabar, isso aí tem que... Ou diminui o número de político, ou diminui o número de aspones de político, ou diminui o auxílio gasolina, ou diminui o auxílio avião, ou diminui... só os caras levam vantagem aqui, o povo é que se ferra. Governar para o povo e pelo povo, não governar para o bolso e pelo bolso. Esses caras têm um salário que tem uma base que para a média do brasileiro não é ruim,
mas acrescida aí de benesses que eleva um custo enorme de cada deputado e de cada senador da República. Não tem cabimento uma coisa dessa, até de vereadores para suas cidades e daí por diante. Tem cidade pequenininha que tem vereador que ganha uma nota, mas cidade bem pequena. E resta a pergunta, precisa de 513 deputados em Brasília? Precisa? Tem necessidade de 81 senadores para representar o povo brasileiro? Porque até agora não deu certo. Se a política desse certo, a gente não estava num vinagre econômico terrível que já estava antes da pandemia. A pandemia só mostrou a nossa cara, porque o ano passado não tinha pandemia e o Brasil passou o seu pior ano econômico de toda a sua história, desde a chegada das caravelas. O ano passado foi uma hecatombe, né? Dos governos que vinham aí, dívida do governo Lula, dívida do governo Dilma, e que o Temer até que tentou aplacar os números e ele conseguiu diminuir um pouquinho o rombo que ia deixando a Dilma nos cofres públicos brasileiros. Então, a gente tem que começar a repensar o nosso país, mas não é cobrando mais do povo, né? Tanto que a cena do Paulo Guedes sendo retirado da sala pelo General Ramos, que é uma pessoa tão bacana, tão legal. Eu conheço o General Ramos e conheci através do Boechat, que ele era fã do Boechat, né? E a partir daí eu conheci o General Ramos, eu desenvolvi uma amizade legal com ele. Há muito tempo que eu não falo com o general, porque eu não quero torrar a paciência do cara que é ministro, né? Não tem nada que conversar com ele. Se tivesse, eu ligaria, se tiver, eu ligo, mas por enquanto não tem nada a conversar com o general. E o Barros era aquele ministro que falava aqui todo dia. Quando eu tinha o programa Bandeirantes, com o mesmo Agostinho Teixeira, acho que a Débora, que era a diretora executiva do programa, a Adriana era outro time, mas falava sempre o Ricardo Barros aqui. E no começo ele foi até bem como ministro da Saúde. Depois começou a pisar na bola, né? Começou a não cumprir aquilo que tinha prometido e há sobre ele acusações graves que vêm lá de Maringá, Cidade Canção, onde é o seu nicho político, e ele está sendo investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Mas é o mesmo Ricardo Barros que estava tirando de cena o Paulo Guedes, que acho que estava falando sobre CPMF, que o governo já parece se encheu. Eu disse que o Bolsonaro ia acabar torrando a paciência com o Paulo Guedes se ele continuasse falando sobre o raio da CPMF. Mas é impressionante que nós fizemos uma pesquisa aqui e, de repente, metade de quem estava nos ouvindo era a favor da CPMF. Com essa história que o Paulo Guedes vendeu, de que a CPMF não é para pobre, é para rico, é mentira. Você vai, por exemplo, o dono do mercado, que vai ter que pagar mais transação financeira, vai ter que pagar imposto, mais imposto sobre transação financeira, né? Você acha que ele vai fazer o quê? Vai aumentar o preço já do alimento quase que impagável que você encontra no mercado. Vai passar para você. O dono do depósito de material de construção, você vai comprar um tijolo, vai levar uma tijolada na cabeça por causa da CPMF que ele vai pagar mais. Então, não existe CPMF só para pobre. É ferro em todo mundo, é no povo. E o povo já paga demais a sua conta. Não tem que ter nada mais de imposto para o povo. Porque ele vem de uma forma indireta para você. Ele volta de uma forma indireta para você. E os caras vão começar a criar jeito de, ao invés de você, por exemplo, se você tem um sítio com um sócio e tem que pagar o caseiro, aí você vai pagar o dinheiro, vai transferir o dinheiro pro seu sócio para o cara pagar o caseiro. Não, daí o que o cara vai fazer? Vai pegar o dinheiro uma vez só e pagar diretamente ao caseiro. Vai arrumar formas de você evitar a CPMF, e isso é um fator complicador que também gera comentários em economia, que eu não vou ficar fazendo aqui, mas gera problema econômico. Né? Você tentar diminuir essas transações por causa da CPMF gera problema no sistema econômico. Então, todo mundo vai pagar da CPMF do Paulo Guedes. O que ele fala para você não é verdade, que é só para rico CPMF. Ele não está dizendo a verdade. Ele está dizendo uma meia-verdade. Né? E de meias-verdades nós já estamos cheios. Essa é a grande realidade. Chega de imposto para o povo pagar. Né? Se fosse legal, não chamar-se-ia imposto,
chamar-se-ia Eu Quero Pagar. Tudo que é imposto, quando você impõe alguma coisa a alguém, já é uma coisa ditatorial.